Última hora, Venâncio Mondlane aceitou fazer parte do Conselho da República de Moçambique depois de receber o convite do presidente Daniel Chapo para que o mesmo possa juntar-se na reunião do dia 1 de setembro no Palácio Presidencial, onde o presidente Daniel Chapo poderá conversar com os seus conselheiros para traçarem um programa do Conselho da República e outros pressupostos para os próximos tempos. Venâncio Mondlane integra o governo de Daniel Chapo e é claro que, porque digo integra porque, fazendo parte do Conselho, estará dentro de algumas decisões do governo, e principalmente aquelas decisões que vierem do Conselho da República. Portanto, também poderá levar uns bônus ou uns danos de decisões que forem tomadas pelo governo de Daniel Chapo. E esse convite claramente é polêmico, esta aceitação também é polêmica, e eu vi num pôster de Venâncio Mondlane de há quase uma hora. O post tem mais de 1000 e tal comentários e grande parte dos comentários é: vá, Sr. Presidente, estamos consigo, Sr. Presidente. Venâncio Mondlane recebeu o convite, aceitou o convite depois da última vez, da última reunião, ter sido cancelada, mesmo antes de o mesmo aceitar ou negar o convite. Desta vez, o convite chegou e ele aceitou, publicou inclusive a carta no seu Facebook e tem mais de 1000 e tal comentários, e a maioria dos comentários dizem que: Sr. Presidente, podes ir, estamos com você, vá nos representar. Os mais atentos sabem que esse convite é problemático e, apesar de constitucional, esse convite pode ser estratégico para Frelimo, e também a aceitação por parte de Venâncio Mondlane também pode ser estratégica. Aqui falaremos sobre os perigos e as vantagens de Venâncio Mondlane ter aceito este convite. E alguns dos perigos já foram, claro, derrubados, porque há, por parte da população moçambicana, um apoio a Venâncio Mondlane para ir à reunião e para o ir representar. E um dos perigos, claramente, era um certo recuo da população em relação à posição de Venâncio Mondlane. E eu acho que ele conseguiu já vencer essa parte, porque se você ler os comentários, verás que grande parte dos moçambicanos o apoiam para fazer parte desta reunião. Faz like neste vídeo, meu irmão, se faz favor, antes de entrarmos a fundo da nossa análise sobre esta temática. Venâncio Mondlane e Daniel Chapo é uma novela antiga, desde 2024, eleições, depois período de protestos, resultados eleitorais contestados. A ONU diz que não houve transparência, mais de 300 moçambicanos morreram durante as manifestações, há ainda muito sangue a correr, há muita dor emocional, há muita dor racional por parte dos moçambicanos, também por parte de cidadãos do mundo que acompanharam o que aconteceu em Moçambique. Este encontro, o fazer parte do Conselho da República, é o início de uma nova novela. É verdade que o último capítulo da novela Venâncio Mondlane e Daniel Chapo tem a ver com as conversas para o diálogo para o fim das manifestações. Houveram duas reuniões, acredito, entre Daniel Chapo e Venâncio Mondlane, e todas as reuniões eram com vista à estratégia de Venâncio Mondlane, que é libertar os jovens que foram detidos, compensar as famílias que perderam os seus entes queridos, compensar também os empresários e aceitar alguns dos programas de Nelson Mandela com vista à boa governação em Moçambique. E a principal estratégia e vontade do presidente Daniel Chapo é que as manifestações termine a hostilidade entre o governo e o povo e o deixam governar tranquilamente. Agora, ao fazer parte desta reunião, ao aceitar o convite, Venâncio Mondlane, do ponto de vista das vantagens, aceita que a conversa para o diálogo ocorra claramente com mais fluidez, e é o primeiro sinal de que ele está disposto a conversar e nos mais altos níveis das instituições moçambicanas. No Conselho da República, lá onde estão os cérebros moçambicanos que discutem o país, lá ele pode influenciar e também ser influenciado para um diálogo prolongado, porque ele é que tem o controle da massa moçambicana que foi para a rua. Ele precisa dizer: por favor, ninguém vai à rua, os moçambicanos hão de o obedecer, porque todo o povo precisa de um líder e ele é o líder que nesse momento os moçambicanos o obedecem. Portanto, ir para o Conselho, do ponto de vista de vantagem para o Venâncio Mondlane, é uma forma dele demonstrar a Daniel Chapo que eu estou disposto a dialogar até a última causa, a razão pela qual eu vou fazer parte do seu conclave para decidir os problemas mais candentes de Moçambique, e a instabilidade é um dos grandes problemas de Moçambique, porque lá onde há instabilidade, há manifestação todos os dias, não se faz economia, não se faz política. No entanto, é o primeiro passo, uma primeira demonstração de Nelson Mandela para o diálogo é concertado. A outra vantagem tem a ver, claro, com aqui a observação internacional daqueles
daqueles que querem apoiar Venâncio Mondlane, mas desde que haja diálogo, haja paz em Moçambique. 3 é permitir que não haja mais mortes em Moçambique em função das manifestações, ou seja, é permitir que ele não possa carregar mais cruzes sobre as futuras manifestações. Porque fazer parte do diálogo é o passo inicial, se não mesmo o final, para que se consiga reter as manifestações. Até o dia em que o povo perceber que Venâncio Mondlane já não os representa e eles querem fazer justiça por eles próprios, sem claramente a autorização, ou então a conivência, ou então o apoio de Venâncio Mondlane. Ponto. Outra vantagem também tem a ver, claro, com aqui do lado já da Frelimo, né, para que, ou seja, nós queremos dar um passo maior, queremos demonstrar claramente que Moçambique é um país que consegue resolver seus problemas internamente e por si próprio, entre nós mesmos. Nós não precisamos de intermediários, somos maduros, ok? Razão pela qual nós, Frelimo, conseguimos trazer Venâncio Mondlane para o nosso conselho. A nível e também, claro, outra vantagem tem a ver com a vantagem legal, né? Venâncio Mondlane consegue fazer política sem precisar ter o medo de a justiça lhe submeter a um outro caso, porque está a ser investigado e, por ser conselheiro, tem algumas imunidades. Claramente ele aproveita fazer a sua política longe do medo ou então da possibilidade de ser levado ao tribunal, julgado, condenado e, claro, assim fazer com que o projeto Anamola fique parado. Ou seja, é também uma estratégia de fintar alguns processos para que o conselheiro tenha imunidades. Portanto, é um convite estratégico da parte da Frelimo, também uma aceitação estratégica da parte de Venâncio Mondlane, e, acima de tudo, é estratégico porque eu preciso estar lá dentro do conselho para dizer assim, pá, aquelas famílias ainda continuam, aqueles rapazes ainda continuam. Eu falo diretamente para o presidente, estão ali os conselheiros também poderem dar por cima do presidente, claro, ele podia aceitar. Apesar do papel inativo, passivo dos conselheiros na reunião do conselho, porque o último a decidir é sempre o chefe, apesar do papel passivo, porque eles aconselham, mas não são eles que decidem. É importante fazer parte, do ponto de vista estratégico, como eu repito, para que os seus objetivos pessoais sejam claramente atingidos. Portanto, o convite é estratégico, a aceitação é estratégica, estão todos lá por interesses próprios. Ponto. Quais são os lados negativos dessa aceitação? Pelo lado negativo seria, não é, alguns moçambicanos dizerem assim, calma aí, ele aceitou. Os líderes têm que ter postura forte. Minha decisão é, eu sou o presidente alternativo de Moçambique. E o país vai ter 2 presidentes. E temos 2 presidentes. A questão do custo infundado. Morreram 300 moçambicanos. Eu não vou arregar aqui enquanto não honrar aqueles moçambicanos. O Nassim Taleb, qual dos seus livros? Agora já não me lembro. O Cisne Negro, né? O Cisne Negro, exato. Ele fala sobre o problema do custo infundado, né? Quando eu digo que já morreram 300 pessoas. Se morreram 300 pessoas, eu não posso desistir dessa luta. Vou continuar a lutar com violência até quando nós conseguimos retirar dali o presidente. Só que eu esqueço que podem morrer mais. Só que eu também não quero deixar aqueles que morreram. E eu esqueço que eu posso honrar aqueles que já morreram, aqueles que morreram, por outras vias, até inclusive por vias pacíficas. Okay? Nós mudando aqui do ponto de vista negativo, ele pode ser colocado como um líder que não honrou com a sua palavra. Só que a política, para quem dizer, a política não é estática, ela é estratégica. E o político deve, acima de tudo, ler Sun Tzu, né? Que é o homem das estratégias, claro, de guerra, mas se aplica à diplomacia, ou então ler Maquiavel, que é o homem das estratégias governativas, aplicada a momentos mesmo de paz. Que eu preciso de vez em quando recuar para melhorar. Eu preciso de vez em quando me rever na estratégia do outro. Okay? Pode ser visto por alguns como sendo alguém que não é homem de palavra, de firmeza, porque ontem disse que isso, agora está a dizer isso aqui. E por alguns podem dizer que não, política é estratégica. Eu disse ontem que eu vou ser o segundo presidente, você que vai ter 2 presidentes, mas a situação está a dar outros contornos. Agora, na altura eu não tinha partido, agora tenho partido. Okay? Não consegui até agora, compensar as famílias que perderam seus filhos passados, 7, 5 meses.
Se há um outro caminho para poder chegar a compensar, eu vou por esse caminho. Ok? Mas há alguns que podem continuar a dizer que não, ele honrou, tinha que ser honrado. O líder tem que ser vertical, falou e está falado. Ok? Esse aqui poderá ser um dos pontos negativos. Outro poderá ser o facto de não se conhecer a fundo a estratégia da Frelimo para esse convite. Você pensa que eu te convidei porque te amo, só que eu não te amo. Eu tenho outros objetivos contigo, ver-te aqui, que chama de convite envenenado. Geralmente este veneno é alguma coisa que não é positiva. Okay? No entanto, há outros pontos vários negativos que não se conhece, mas a Fernando tem o mais importante, que é o apoio do povo. O povo está com ele nesta ida à reunião do Conselho. Portanto, tem um problema resolvido, vírgula, mas também pode levar a bandeira das decisões erradas do governo. Okay? O conselheiro também é parte do governo. Portanto, o Venâncio Mondlane não pode inibir-se ao todo das decisões do governo, apesar de não ser ele a última palavra, não ser o único conselheiro, mas em função do seu poder, ele até poderá ser a pessoa mais poderosa depois do presidente naquela reunião em Moçambique, também poderá levar consigo algumas faíscas das decisões que não forem positivas tomadas pelo Conselho. Em suma, em termos de balança pró e contra, Venâncio Mondlane está em ponto de vantagem porque tem apoio do povo que ele quer ver lá e esperamos que esse povo tenha claramente a consciência das rasteiras que ele pode advir e que Venâncio Mondlane, claro, tenha pensado muito bem, analisado muito bem os prós e os contras de fazer parte dessa reunião. Mas eu mesmo disse que, povo, em vosso nome, eu vou fazer parte dessa reunião e vou lá vos representar. E o povo disse, vá papá. Qual é a tua opinião em relação ao convite e também à aceitação? O que é que você tem a dizer em relação a esta questão de Venâncio Mondlane ter aceito? Põe aqui a tua opinião em comentários, que tenho muito gosto em poder ler. Estamos juntos? Até o próximo vídeo, que Deus abençoe como sempre. Amém.